Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês neste sábado, em nome de Jesus. Receba no seu coração a alegria que é a força e a paz que excede todo entendimento, que é o árbitro em nossos corações, seja com você todos os dias, não só hoje, mas todos os dias, mas em especial hoje, eu digo a você, receba paz. Receba Jesus no seu coração, convide-o para que ele esteja sempre presente na sua vida em nome de Jesus, amém? Continuando falando sobre bênçãos e maldições, nós estamos estudando maldição em família, falamos da família de Adão e Eva, falamos sobre a família de Abraão, de que forma o pecado e a maldição entrou na vida dessas famílias, dando continuidade hoje sobre a família de Abraão, né, que a porta que foi aberta no coração de Abraão foi sobre a mentira. Então, hoje nós vamos falar sobre um descendente de Abraão, que é Isaac. Então, nós vimos que Abraão, né, nós terminamos ontem, aliás, falando que Abraão, como um homem de Deus, ele foi repreendido por um pagão, por Abimeleque. No entanto, essa mentira, né, essa porta que Abraão abriu para a sua vida, refletiu sobre a sua família como uma consequência bem desastrosa sobre a vida de Isaac. Então, o texto da Bíblia que nós vamos falar hoje é Gênesis 21, verso 1, 2 e 3. Fala assim para nós, que um tempo depois, né, nasceu Isaac, que quer dizer sorriso. Isaac, o significado do nome de Isaac é sorriso. Gênesis 21, de 1 a 3, diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Sara, já com 90 anos, pensam, irmãos, que milagre, isso é um milagre, né? Deus restaurou totalmente o corpo tanto de Abraão quanto de Sara para que eles pudessem conceber, né, um filho. Então Sara recebeu vida e alegria quando se tornou mãe aos 90 anos de idade. Quando ela faleceu, Isaac já tinha 37 anos. 3 anos depois, ele conheceu Rebeca, Isaac, né? Falando sobre Isaac. Uma linda história que nós podemos ler no capítulo 24 do livro de Gênesis. Irmãos, eu tenho uma filha, Rebeca. Eu vou contar um testemunho breve aqui para vocês. Amo a palavra de Deus, tanto que eu estudo e reparto com vocês aquilo que Deus tem me dado. E eu tenho uma filha, Rebeca, que também tem uma história linda. Aos 41 anos de idade, eu não queria mais ter filhos. Eu já tinha o meu filho Saulo e a minha filha Jordana. Era um casal e eu já tinha uma certa idade, eu e meu marido, 41 anos. Mas Deus achou por bem que eu deveria de ter mais um filho. Aí quando eu recebi a notícia, fiquei muito brava, tenho que falar a verdade. Assim, com Deus. Falei, Deus, mas eu não quero mais, eu já tenho 41 anos. E eu vou resumir, né, porque é uma história bem bonita e longa. E eu acabei aceitando, né? Não tinha como. Era Deus, era a vontade de Deus para minha vida. Quem sou eu, quem somos nós para, né, questionar com Deus? Eu questionei, claro, você pode até questionar. Mas eu cedi, como diz aí fora, baixei a bola, né? Porque Deus é o todo-poderoso, soberano, e eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu amava essa história de Isaac e de Rebeca, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Eu achava linda a história e gostava muito do nome, como eu gosto até hoje. Aí eu pedi para Deus. Eu fui bem ousada, irmãos. Primeiro eu rejeitei. Olha só como nós somos. Não somos nada diferentes uns dos outros. Primeiro rejeitei, depois eu baixei a bola, como eu disse, né? É uma expressão meio chula, mas essa é a realidade. Aí eu fui orar, pedir perdão a Deus por toda a minha resistência à vontade de Deus sobre eu engravidar de novo.
Eu me coloquei na presença de Deus, me reconciliei com Deus no sentido assim, eu fiquei brava, né, com Deus assim, fiquei questionando Deus, mas eu reconheci que eu estava errada e pedi para Deus uma filha mulher e coloquei o nome dela de Rebeca. E a minha Rebeca é linda. Então, contando para vocês isso, a Bíblia fala dessa linda história que nós podemos ler no capítulo 24 do livro de Gênesis. Então, como nos dias de Abraão, Isaac também passou por momentos de crise quando novamente houve fome na terra. E o texto de Gênesis 26:1 conta a história assim. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, o pai de Isaque. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gênesis capítulo 26:1. Então, outro momento de crise. Então, nós precisamos tomar cuidado com as crises, cuidado com a sua escolha na crise. Isaque também foi até Abimeleque, outro rei dos filisteus. E eu vou ler o texto de 26:6 para vocês entenderem. Então, assim habitou Isaque em Gerar, e perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher. E ele disse: é minha irmã. Olha, irmãos, a mesma mentira do pai. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, né, ele pensava assim, dizia o próprio Isaque, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era muito formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: fiquem atentos, olha, exatamente como o pai. Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, agora com as minhas palavras, exatamente, Isaque, como seu pai, abre a porta para a mentira na sua vida. Mais de 40 anos depois do primeiro acontecimento, a história se repete, agora com mais intensidade. Abraão aplicou uma meia mentira e Isaque uma mentira inteira, porque Sara era irmã de Abraão, lembra a história? Mas a Rebeca não era meia irmã de Isaque. Então Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, por amor do homem, não do, Deus ama o homem, ama o pecador, não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Então, novamente, Deus, ele interveio na história e consertou o erro de Isaque. Porém, amado, Satanás veio com a proposta de mentira, bater na geração da família de Abraão. Agora é o neto, Jacó, filho de Isaque. No próximo estudo nós vamos falar sobre Jacó. Aí você vai vendo, passando de pai para filho, de filho para filho e assim sucessivamente. Então vamos fechar a porta do nosso coração, meus queridos, para qualquer outro pecado, mas aqui nós estamos falando da mentira, né? Que entrou na família de Abraão. Então, a mentira, quero deixar para vocês, finalizando, uma porta aberta para a maldição nas nossas vidas e na nossa família. Em nome de Jesus, guarde esses ensinamentos. Vá nos textos que eu lhe dei, confira. Porque eu quero dizer a vocês também, viu, irmãos? Todo ensinamento da palavra de Deus, você não pode, assim, ser uma pessoa que abre o coração para tudo que entra. Não, vai lá na palavra, confira o texto. É realmente isso que a Bíblia está falando? Porque tem muitos ensinamentos errados e todos nós estamos sujeitos a ouvir coisas que talvez não seja a realidade da palavra de Deus. Então, toda vez que você receber uma palavra,
e ficar uma dúvida no seu coração, eu deixo a você um lembrete. Vá lá no texto da Bíblia e leia pontos e vírgulas, interrogações, exclamações. A palavra de Deus é verdadeira e nunca vai nos deixar enganados. Em nome de Jesus, eu desejo a você, neste final de semana, um final de semana muito abençoado. E guarde esses estudos, em nome de Jesus, no seu coração, porque são verdades bíblicas, são verdades da palavra de Deus, são ensinamentos que Deus tem trazido a nós, para que nós possamos nos ater a tudo que a Bíblia fala e fecharmos a porta do nosso coração para tudo aquilo que não é verdadeiro, por tudo aquilo que o inimigo muitas vezes traz a você e a mim questionamentos sobre a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Um final de semana abençoadíssimo para você, em nome de Jesus.